Bom dia, irmãos. Bom sábado. Bom sábado. As crianças estavam com mais empolgação que vocês. Espero que todos se sintam bem. Cumprimentar também quem está lá em cima, que é quase no mesmo número de que quem está cá em baixo. Vocês imaginam? Acreditam? Só para vocês verem. Só aí para cima. Bom sábado. Ouviram? Que o Senhor nos abençoe. Cumprimentar em especial aqueles que hoje nos possam estar a visitar. Esperamos que vocês se possam sentir bem aqui, que possam voltar mais vezes e que possam, tal como nós esperamos que somos daqui, possam ter um encontro com Deus esta manhã. Quero começar por vos convidar a abrir a vossa Bíblia no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 9. 2 de Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9. Estamos lá? Diz o seguinte: a minha graça é tudo o que precisas. O meu poder opera melhor na fraqueza. Eu hoje gostaria de refletir um pouco convosco a respeito de um tema que é interessante e que é importante que nós possamos pensar nele, porque de alguma maneira todos já pensámos nele, de alguma maneira todos já passámos por isso. E por isso é bom podermos também pensar um pouco nisso. Para aqueles que inclusive já me perguntaram, hoje não vamos falar sobre Daniel. Hoje faremos uma pausa no estudo de Daniel, mas numa próxima vez iremos retomar. Hoje gostaria de falar convosco a respeito de algo que é interessante. É que muitos cristãos escrevem, e provavelmente vocês já leram, a respeito de experiências incríveis que eles tiveram de oração. Milagres brutais que aconteceram como resposta a uma oração que foi feita. Salvamentos, enfim, coisas incríveis. Eu estava até para trazer, depois esqueci-me de trazer um livro, Respostas Incríveis à Oração. Eu não sei se algum de vós já leu, mas é um livro extraordinário sobre como Deus age de uma forma muito visível nas nossas vidas. Mas quantos diários, quantos livros é que nós poderíamos preencher numa prateleira, num armário, numa sala, numa biblioteca, com orações não respondidas? Com orações que nunca obtiveram qualquer resposta, ou que, quem sabe, obtiveram uma resposta negativa, ou contrária àquilo que foi pedido. Eu arriscaria dizer que seriam talvez em igual número daqueles livros que realmente retratam respostas incríveis. Porquê que dói tanto quando Deus permanece em silêncio ou quando Ele diz que não? Esta é uma realidade na vida que nós não podemos esconder, não é? Nós não podemos suprimir isto, porque de alguma maneira isto acontece com todos nós. De alguma maneira, todos nós já passámos em algum momento na vida por uma circunstância em que esperávamos receber da parte de Deus uma resposta e não obtivemos coisa nenhuma. Ou em que esperávamos da parte de Deus receber uma resposta no sentido de irmos em determinado caminho e Ele nos aponta com clareza que deveríamos ir para outro que nós não desejaríamos ir. Porquê é que é tão difícil este assunto? As orações não respondidas são dolorosas porque elas abalam a nossa confiança em Deus. Elas fazem-nos pensar, será que Deus realmente está do outro lado da minha oração? Será que Deus está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Será que Ele é realmente bom? E se é, porquê que Ele não faz nada? Porquê que Ele não intervém? E eu gostava, para podermos falar um pouco sobre este assunto, de olhar para um personagem bíblico fascinante do Novo Testamento
E nós abrimos agora juntos a Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 11, e nós vamos começar por ler o versículo 2 e o versículo 3. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, e vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Primeiro livro do Novo Testamento, e diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João Batista está na prisão porque escolheu deliberadamente repreender o governador local, o rei Herodes. Este é o homem que batizou Jesus Cristo no Jordão. É aquele que disse aos seus próprios discípulos que, sem sombra de dúvida, a pessoa de Jesus era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Este é aquele que repreendia fariseus com uma audácia incrível. Este é o homem que foi uma peça tão fundamental no ministério de Jesus, que a respeito dele, Jesus disse no versículo 11: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é menor do que ele. É maior, desculpem, do que ele. Estando preso, João começa a ter dúvidas. E é importante olharmos para isto porque, na realidade, às vezes olhamos para os heróis da Bíblia e achamos que eles são figuras absolutamente intocáveis, não é? Que não tiveram nenhum problema no seu percurso espiritual, que não tiveram dúvidas, que não tiveram incertezas. E João Batista, embora não seja conhecido por este momento de fraqueza, e graças a Deus por isso, porque João Batista foi um homem verdadeiramente incrível, mas eu gostava de olhar um pouco para este momento. Porque João Batista está preso e ele começa a ter dúvidas existenciais. E é então que ele envia os seus discípulos a Jesus com uma pergunta: Jesus, tu és mesmo o Messias? Tu és mesmo aquele que estávamos a aguardar? Ou será que ainda estamos à espera de outra pessoa? Vocês imaginam, vocês estão a perceber o impacto desta pergunta? Um homem que tinha admitido publicamente que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, agora diz: és mesmo tu? João estava a passar um momento muito complicado, um momento atroz. E o que é que esperavam que Jesus pudesse fazer neste momento por João Batista? O que é que João Batista será que esperava de Jesus? Ele estava preso. Estava com dúvidas. O que é que ele esperava? Como é que Jesus deveria reagir? Talvez seria bom que ele o visitasse. Talvez seria bom que ele mandasse um anjo que o pudesse tirar da cadeia, como ele fez depois com outros, com alguns dos seus próprios apóstolos. Só que Jesus não fez nada disso. Aliás, posso já adiantar-vos que Jesus nunca mais viu João Batista na sua vida. Pode ser difícil perceber porque é que nos acontecem coisas... Pode ser fácil, desculpem, perceber porque é que nos acontecem coisas desastrosas quando nós decidimos mal. Porque, no final de contas, isso são consequências das nossas escolhas. Querem um exemplo? Fumas durante 35 anos. Diagnosticam com um cancro no pulmão. E agora? Vais dizer o quê? Vais-te lamentar? Vais chorar? Porquê que Deus não me ajuda? Porquê que isto me aconteceu? É uma consequência da tua ação. Passas a vida a comer alimentos ultraprocessados, açucarados, e de repente tens diabetes. Vais fazer o quê? Dizer a Deus: porquê que isto me aconteceu? Porquê? É uma consequência da tua decisão. Mas quando tu escolhes fazer aquilo que Deus pede, quando tu decides seguir o plano que Ele te traça para a vida, e mesmo assim
acontece alguma coisa de desastrosa, como é que isso se explica? Porque uma coisa é quando tu fazes mal, decides fazer mal e a consequência vem. E como é que se explica quando alguém decide fazer o bem, aquilo que Deus lhe pede, e o mal ainda assim vem? Porque é isso que estamos a olhar agora em João Batista. Alguém que escolheu seguir à risca o plano de Deus e que está numa circunstância em que ele não queria estar. Uma circunstância terrível. E quando questionas Deus, e parece ser exatamente nesse momento que ele está ausente, como é que isso nos deixa? Como é que isso deixa um crente, um filho de Deus, que precisa desesperadamente de um socorro, e Deus naquele momento escolhe ficar em silêncio? Quantas vezes esperamos respostas da parte de Deus e desesperamos porque achamos que Ele vai fazer as coisas de uma determinada maneira e acaba por fazer outra? E se não é daquela maneira que achávamos, ficamos tristes, ficamos ansiosos, ficamos desesperados. E quem sabe às vezes a resposta até está à frente dos nossos olhos, mas nós não conseguimos ver porque não é o que esperávamos, muito menos aquilo que desejávamos. O que Jesus fazia e o que Jesus dizia, os seus sermões e os seus milagres, não eram exatamente aquilo que o povo esperava, sabem? O povo esperava uma coisa diferente por parte do Messias. Esperava que ele viesse instaurar um reino já. Um reino que viesse abalar os alicerces da sociedade em que eles viviam. Só que Jesus parecia estar conformado em rodear-se de um grupo de 12, andar vagueando, terra em terra, pregando aqui, pregando acolá, fazendo um ou outro milagre. E João estava atormentado com dúvidas, porque também ele ouvia falar sobre esta figura que se achava que seria o Messias. E ele agora tinha dúvidas legítimas. Será que este é mesmo o Messias? Estas características que Jesus tinha não batem com as características do conceito popular daquilo que será o Messias. Quando os discípulos de João então vão a Jesus e lhe levam estas dúvidas existenciais que João Batista estava a sentir neste momento, o que é que Jesus lhes faz? O que é que Jesus lhes diz? Versículo 4. Jesus respondendo, continuamos no capítulo 11 do livro de Mateus, e Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está a ser pregado o Evangelho. O que Jesus fez foi convidar os discípulos a verem aquilo que estava a acontecer. Os discípulos de João. E os discípulos ficaram um pouco e foram observando coisas incríveis que estavam a acontecer. As pessoas sendo curadas, as palavras que eram proferidas, era tudo incrível, era tudo maravilhoso. E os discípulos levam então esta mensagem de volta para João Batista, dizendo-lhe então o que é que eles viram e o que é que eles ouviram a respeito de Jesus. E sabem que isso, para João, foi o suficiente. João recordou a predição que estava escrita a respeito do Messias em Isaías, capítulo 61, e os versículos 1 e 2, em que está escrito: O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos cegos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. As obras de Jesus não somente revelavam que ele era o Messias, de que era aquele que eles estavam a aguardar, mas mostrava também a maneira pela qual o seu reino seria estabelecido. E isto vocês podem encontrar em Desejado Todas as Nações, no capítulo 22. A resposta podia ser diferente daquela que João estava à espera, sem dúvida. Mas para João foi suficiente. Às vezes, Jesus lembra-nos apenas aquilo que nós já sabemos, mas que por alguma razão esquecemos, e dessa maneira ele fortalece a nossa fé. E foi isso que ele fez com João, porque João já sabia de tudo aquilo que estava a acontecer. Aquilo que os discípulos levaram como mensagem para João Batista não foi rigorosamente nada de novo. Jesus só lembrou a João Batista aquilo que estava a acontecer, aquilo que ele estava a fazer, aquilo que ele estava a dizer. E para João isso foi suficiente. Fortaleceu novamente a sua fé. Mas sabem que
o alento às vezes dura pouco, porque na realidade João Batista tem um final de vida trágico. João Batista é decapitado. E qual é a intervenção que Deus tem? Nenhuma. Deus não interveio. Deus permitiu que João Batista morresse de uma forma cruel. E eu não sei se vocês às vezes se põem no lugar destas pessoas e pensam quais teriam sido as orações que João Batista fez. Ou vocês acham que João estava confortável estando preso? Vocês acham mesmo que João Batista orava para que a cabeça dele fosse separada do corpo? João Batista provavelmente orou por libertação. João Batista provavelmente orou para que, pela graça de Deus, ele pudesse ver Jesus sendo, enfim, cumprindo o seu ministério, fazendo aquilo que ele ouvia os outros dizerem que ele estava a fazer. João Batista provavelmente queria muito estar fora daquela cadeia. Ele não queria morrer. E nós podemos ver isso expresso nas palavras do Desejo de Todas as Nações, no capítulo 22, em que Ellen White diz que, excepto a alegria que João encontrara na sua missão, a sua existência foi de dores. Raras vezes fora a sua voz ouvida, a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos dos seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo. Não lhe foi concedido ver o cego no gozo da vista, o doente restabelecido, o morto ressuscitado. João não viu nada. João não viu nada. O menor discípulo, continua ela, que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras, foi nesse sentido mais altamente privilegiado que João Batista e, portanto, diz ter sido maior do que ele. Sabes com que palavras é que Ellen White termina o capítulo sobre a vida de João Batista? Ela diz que Deus nunca dirige os seus filhos de maneira diferente daquela por que eles próprios escolheriam ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio. Nem Enoque, que foi transladado para o céu, reparem bem nisto, nem Enoque, que foi transladado para o céu, nem Elias, que para lá foi num carro de fogo, foram maiores ou mais honrados, estão a ouvir? Do que João Batista, que morreu sozinho na prisão. Há toda uma reflexão que nós poderíamos fazer sobre esta situação, sobre estas palavras em concreto, mas pensa nisto com profundidade. Deus conhece o fim desde o princípio. É uma característica que Ele tem e que nós, infelizmente, não temos. Porque a verdade é que Deus sabe tudo o que vai acontecer antes que aconteça. Faz parte da sua natureza divina, de ser omnisciente e de conhecer tudo, absolutamente tudo. Não existe nada que lhe seja escondido ou desconhecido. E acontece que Deus, sem sombra de dúvida, não tenhas dúvidas disso, quer também o teu melhor, assim como queria o melhor de João Batista. Só que há uma pergunta que nós temos que nos fazer, que é: o que é o melhor? Não é? Deus quer o nosso melhor, nós queremos o nosso melhor, mas a pergunta é: o que é o melhor? Se tu soubesses todas as consequências das tuas boas escolhas, daquelas que tu tomaste sem ter uma sombra de dúvida, tendo exatamente a certeza de que aquela era a escolha a ser feita, se tu soubesses todas as consequências dessa escolha, se conseguisses ir lá à frente e ver em que é que aquilo resultaria, será que continuarias a escolher esse caminho? Pensem um pouco. Nós estamos sempre a tomar decisões. E algumas delas nós tomamos-las com muita certeza, porque achamos que aquilo é definitivamente o melhor. Mas acontece por vezes que mais à frente, no caminho, na nossa jornada, nós percebemos que afinal nós estávamos muito seguros daquela escolha, daquela decisão, mas afinal de contas aquilo acabou por trazer-nos, enfim, alguns constrangimentos, alguma tristeza. E Deus quer escolher o melhor caminho possível para ti. Só que Ele tem em mente o seguinte, é que o melhor, aquilo que tu pensas ser o melhor, aquilo que tu acreditas como sendo o melhor, não está necessariamente nesta vida. Pensa no que é melhor. Uma vida limitada e com muitos obstáculos,
que é a vida que nós infelizmente vivemos aqui, ou uma vida sem limites com o teu Criador? Sabes que este é o foco de Deus, este é o foco do nosso Deus. É de facto garantir que os nossos passos vão sendo dados para podermos passar toda uma eternidade com Ele. E é claro que às vezes nós não conseguimos perceber algumas coisas que vão acontecendo. Sem dúvida. João Batista não conseguiu entender em muitos momentos porque que aquilo estava a acontecer daquela maneira. Mas aquilo em que Deus está verdadeiramente preocupado é numa felicidade eterna. É numa felicidade sem limites. Ele está verdadeiramente preocupado com isso. E João Batista, que muito me admira pela sua vida, pela sua entrega, pela sua dedicação ao Evangelho e pela forma incrível como ele preparou e como ele foi um pilar essencial no ministério de Jesus, é triste demais o final da vida dele. É triste demais. Do ponto de vista humano é incompreensível como é que alguém que se dedica tanto a esse Deus tem um final destes. E acalenta muito poder ler estas palavras de que nem Enoque, nem Elias, que nós temos como pessoas altamente privilegiadas, porque não passaram pela morte, porque estão hoje vivendo com Cristo no céu, é altamente acalentador ler que nem estes dois são mais honrados, nem foram maiores do que João Batista, que morre sozinho numa prisão. Porquê que aconteceu desta maneira? É uma pergunta que terão que fazer a Deus, porque eu não trago essa resposta hoje. Tal como não trago a resposta para coisas que talvez estejam a acontecer na vossa vida, que vocês não fazem a mínima ideia de porquê que acontecem. Não trago resposta para isso. A Bíblia não nos dá resposta para isso. Muitos que vieram antes de nós e que foram verdadeiros heróis da fé, morreram sem ter resposta para isso. No entanto, morreram com uma certeza, morreram com uma esperança de que Deus sempre escolheu o melhor para as suas vidas, de que Deus sempre escolheu o melhor caminho possível para eles e para os seus. Eu termino contando-vos uma experiência, uma história, e eu peço que possam pôr, por favor, agora então a tal fotografia. O homem que vocês veem aí é Horácio Spafford. Este homem foi um cristão presbiteriano, um homem extremamente bem-sucedido. Ele e a esposa tinham 4 filhas, mais um filho, portanto 5 filhos no total, 4 meninas e um rapaz. O seu negócio prosperava, até que uma série de acontecimentos mudou radicalmente a vida deste homem. E tudo começa em 1871, quando um grande incêndio em Chicago começa por desmoronar a vida deste homem. Acontece que Horácio era um advogado de muito sucesso e que por essa razão começou a fazer investimentos no setor imobiliário. Ora, como imaginam, o grande incêndio de Chicago de 1871 trouxe-lhe grande ruína porque acabou com boa parte dos investimentos que ele tinha feito. Mas quando parece que as coisas não podem piorar mais, podem sempre piorar mais. E ainda nesse ano, em 1871, o seu rapaz, o único rapaz que ele tinha com 2 anos de idade, falece. E para nós estes 2 eventos já seriam extremamente difíceis de ultrapassar. Talvez nos questionaríamos porque é que Deus permitiria isto a um servo como Horácio Spafford. Porém, novas tragédias iriam acontecer 2 anos depois, porque em 1873 as coisas começaram a piorar no seu negócio. Enquanto advogado, a sua carreira começou a ter um declínio e acontece que ele decide, em conjunto com a sua esposa, que a melhor solução seria emigrarem para a Europa. E assim fazem. Em 1873, eles decidem então abandonar Chicago e levar toda a família para a Europa. Só que, à última hora, Horácio acabou por não poder ir com a família
e não poder embarcar no barco que os iria levar, o navio SS Ville du Havre, e acontece que ele fica e a família vai, e ele precisa de tratar de alguns assuntos de última hora, só que o navio em que a família está a ir para a Europa naufraga no Atlântico após embater noutra embarcação e causa a morte das 4 filhas deste casal. Só uns dias depois é que Horácio sabe da notícia, recebendo um telegrama por parte da esposa que dizia apenas "salva só". E Horácio não demorou tempo nenhum a ir de encontro à sua esposa. E durante a viagem que ele faz no navio, com o coração, como vocês podem imaginar, ele passa exatamente no local onde o SS Ville du Havre tinha naufragado. E há alguém no navio que, conhecendo este advogado, Horácio, lhe indica exatamente que tinha sido nesse local que a tragédia tinha acontecido. E diz então que foi neste momento que Horácio Spafford começa a escrever um poema que se tornou famoso por gerações até ao dia de hoje. E dizia esse poema que se a paz a mais doce me deres a gozar, se dor a mais forte eu sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Na primeira estrofe ele enfatiza que Jesus é a fonte da felicidade, não importa as circunstâncias, não importa o que acontece, não importa o quadro geral. Na segunda estrofe ele acrescenta que as tentações não o farão desistir. As dificuldades da vida vão mantê-lo, ainda assim, agarrado a Jesus. Na terceira estrofe, ele mostra-nos que nós podemos alcançar a felicidade porque Jesus já derrotou o pecado. E finalmente, na última estrofe, ele termina com a esperança de que essa felicidade será eterna quando Jesus regressar. E este é o hino que nós iremos cantar no final, o hino 197, Sou Feliz com Jesus. Mas eu quero dizer-vos que a mensagem de hoje é claramente direcionada principalmente para aqueles que estão a lutar com Deus à procura de respostas. Ou para aqueles que, já tendo uma resposta, é de longe a resposta que esperavam. Que sentem que Deus está em silêncio, que Ele não apontou um caminho. E se tu sentes que de facto Deus está em silêncio, de que parece que Ele não está a ouvir aquilo que tu lhe estás a pedir, se parece que Deus está ausente, esta mensagem é especialmente para ti, porque Deus ama-te com um amor que tu não consegues compreender. Deus quer o melhor para ti, embora tu nem sequer saibas o que é o melhor. E se tu pudesses ter a mente de Deus e conhecer o fim desde o princípio como Ele conhece, sem sombra de dúvidas que tu escolherias o caminho que Ele te está a fazer trilhar no dia de hoje. Ele quer o melhor para ti, ainda que tu não tenhas descoberto ainda o que é o melhor. E pode ser difícil hoje aceitar o silêncio de Deus, sem dúvida. Foi difícil para João. É difícil para nós hoje também. Mas eu quero incentivar-vos a confiar. Eu quero incentivar-vos a esperar nesse Deus. Porque, apesar de tudo, Ele sabe o que é melhor. Agradecemos ao Bruno pela mensagem que nos trouxe. E para nós terminarmos o nosso culto, vamos fazê-lo entoando o hino 197. Se passa mais doce eu puder.
Gostaria de terminar com uma oração que já tem centenas de anos e que muitos irmãos e irmãs na fé fizeram antes de nós e que podemos encontrar em Filipenses 4. Oremos. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E hoje, querido Deus, nós confiamos-te em absoluto o nosso coração, as nossas angústias, as nossas incertezas, esperando, ó Pai, que Tu farás o melhor por cada um de nós. Oramos em Jesus. Amém.